Fala galera, chegando com as informações, as primeiras do dia aqui na Samuca TV, uma quinta-feira de treino na Toca. A noite de ontem foi de vitória das cabulosas, o Cruzeiro assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino A1, 100% de aproveitamento também no Campeonato Brasileiro Sub-20. Uma história que surgiu em Santos, o goleiro João Paulo foi consultado pelo Cruzeiro, na mira do Cruzeiro, o Cruzeiro vai contratar goleiro. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Cruzeiro foi até o Rio de Janeiro, estádio de Moça Bonita, e o Cruzeiro fez 2-1 para cima do Fluminense. A Isabela fez 1-0 no primeiro tempo e a Gabi Rodrigues, a colombiana, 19 anos apenas, marcou o segundo gol do Cruzeiro já no finalzinho do segundo tempo, 2-1 para o time do técnico Jonas Urias, que com isso assume provisoriamente a liderança, ou assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino, com 2 vitórias em 2 jogos. Vamos aguardar o desenrolar da segunda rodada nesta quinta-feira com as outras partidas, e aí o Cruzeiro então buscando seguir com 100% de aproveitamento, uma vitória muito importante. A terceira rodada será no domingo para o Cruzeiro, o jogo em Cotia, São Paulo, o duelo contra a equipe do São Paulo, bom time do São Paulo que vai ser o adversário do Cruzeiro, um duelo, um teste aí importante para a equipe das cabulosas. Então, vitória do Cruzeiro no Rio de Janeiro. Assim como foi importante a vitória dos Crias da Toca, o Sub-20, 3 jogos, 3 vitórias no Campeonato Brasileiro da categoria, e o Cruzeiro fez 2-1 para cima da equipe do América, o clássico na Toquinha. E agora, em termos de Campeonato Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro joga no dia 2 de abril, quarta-feira, duelo contra o Red Bull Bragantino lá no centro de treinamento do Red Bull Bragantino em Atibaia. O Red Bull Bragantino que está na vice-liderança do Brasileiro Sub-20, e o Cruzeiro aí vai tentar mais uma vitória na competição, o time do técnico Luciano Dias. No profissional, o Cruzeiro treina na manhã desta quinta-feira, e aí sim o técnico Leonardo Jardim deve começar a montar o time para este compromisso diante do Mirassol. Uma tendência é de que o Cruzeiro ele tem aí a base que enfrentou o Red Bull Bragantino. Foi naquele empate lá em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi. E aí vamos acompanhar, mas é uma tendência de que o treinador mantenha aquele time, se não tiver nenhum problema de ordem médica. Bolassi ontem treinou normalmente com bola. A expectativa quanto a esta quinta-feira, se ele vai seguir com o grupo, podendo ser opção para o final de semana. Lautaro Dias ontem fez um trabalho específico na Toca, no treino que a imprensa teve acesso, e vamos aguardar também nesta quinta qual tipo de atividade ele vai fazer, se treina normalmente com o grupo ou se vai aí o Lautaro Dias fazer mais algum trabalho para ficar bem fisicamente falando. O Matheus Pereira poderia, né, se concentrar se tiver alguma coisa do Theo chegar, tá aqui em BH mesmo, na Toca, né? Aí fica fácil, mas em termos de titularidade eu acho pouco provável, né? O que vocês acham? Também acho, Samuca. Tem um ponto importante que é o fato do Matheus Pereira não ter participado do principal teste do Cruzeiro na intertemporada. Na verdade, dos principais testes, que foram contra Botafogo e Red Bull Bragantino, 2 times de Série A. Então, o Jardim preparou um Cruzeiro sem ele. Quando a gente olha, por exemplo, para as escalações iniciais contra Botafogo e Red Bull Bragantino, por mais que tenha ocorrido essa entrada do Fabrício Bruno
na vaga do Matheus Gamarra, a gente percebe que a ideia foi a mesma, né? Até em termos de formação de equipe, com 4 atacantes e tudo mais. Acho que é a ideia do Leonardo Jardim para o jogo contra o Mirassol, isso deve ser mantido. É claro que depois da vinda do Theo, quando o Matheus Pereira estiver completamente disponível, a tendência é que ele venha a ser titular e vai ser importante para o Cruzeiro, né? E acho que um dos atacantes vai acabar deixando a equipe, mas para esse jogo contra o Mirassol já no sábado, não consigo imaginar o Cruzeiro diferente do que começou a partida contra o Red Bull Bragantino. Eu até penso que mais para frente esse esquema com 4 atacantes não só por conta do Matheus Pereira, talvez não venha a ser tão usual. Eu acho que nem tanto pela formação, mas por características dos jogadores, o Cruzeiro pode acabar tendo alguma dificuldade ou algumas dificuldades contra adversários mais competitivos, principalmente com mais força no setor de meio. Mas contra o Mirassol, pelo cenário que se desenha de uma equipe mais retrancada, que tem menos qualidade, dá sim para o Cruzeiro começar com os 4 atacantes que iniciaram contra o Bragantino. Eu concordo muito com o Caio, e a gente debateu isso ontem, né, na live lá do Treino Aberto, quando o Samuel trouxe a informação de uma possibilidade do Cruzeiro repetir a escalação. Então, é pensando justamente no contexto do jogo. O Mirassol vai ser uma equipe que provavelmente vai buscar se defender muito mais, talvez nem se arrisque tanto a pressionar o Cruzeiro no seu campo, e aí é um cenário mais favorável para que você tenha aquela formação de 4 atacantes, né, com bola, o Cruzeiro ali se portando numa espécie de 4-2-4. Sem a bola, eu gostaria de ver a forma que esse Cruzeiro vai se defender. Eu concordo que eu ainda não tenho tanta confiança nesse Cruzeiro defendendo em 4-4-2, como foi contra o Red Bull Bragantino. Com relação ao Pereira, eu já imaginava, e foi algo que eu pontuei, que é uma situação até do Leonardo Jardim privilegiar os jogadores ali que trabalharam nos desafios mais pesados da intertemporada, né? Contra o Botafogo, o jogo treino no Newton Santos, e também contra o Red Bull Bragantino. O Matheus seguiu treinando, né? Até uma informação que a gente já falou aqui na Samuca TV, trabalhou durante todos os dias, e ele vai estar no banco de reservas. Acho que a fala também do Leonardo Jardim após o jogo contra o Red Bull Bragantino é muito interessante, quando ele fala que o Matheus Pereira é importante para o grupo, seja como titular, seja como um suplente. Então, imagino que ele seja suplente diante do Mirassol, mas é um jogador que pode ajudar muito o Cruzeiro, que vai entrar ali. Acho que no jogo contra o Bragantino mesmo fez um pouquinho de falta ter um cara de criação das jogadas. Acho que dificultou um pouquinho a vida do Dudu ele ter que fazer aquela função de sair da beirada para ser um cara ali mais no centro. Acho que é melhor ter o Dudu no lado do campo, ele pode ser mais perigoso naquela zona, mas o Cruzeiro tem condições de, sem o Matheus Pereira, vencer o Mirassol. Ele vai ser, de novo, uma opção no banco, provavelmente, e aí, quando tudo se resolver, né, quando o Theo vier ao mundo, acho que o Matheus vai estar mais tranquilo também e vai poder ajudar muito o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro e a diretoria está todo mundo muito tranquilo também com toda essa relação que envolve essa situação do Matheus Pereira. Em relação ao Matheus Pereira, eu penso um pouco diferente, cara. Eu sei que todo esse cenário dele não ter jogado os jogos treinos, não foi promistoso, mas é um cara que vem treinando, então fisicamente está ok. E ainda que o Cruzeiro, né, baseou o jogo amistoso do Bragantino, talvez, né, naquele indicativo para enfrentar o Mirassol, e isso, logicamente, também faz sentido. E o Leonardo Jardim, caso, né, venha decidir de o Matheus Pereira não iniciar jogando, eu também vou super entender. Eu, Patrick, se eu tivesse a decisão de poder escalar ou não o Matheus Pereira desde o início, eu iria com ele desde o início. Ainda que ele não fez os jogos treinos, ainda que ele não fez o amistoso. Mas pensando ele que está no treinamento no dia a dia e falando do amistoso que foi sábado, você consegue muito bem preparar uma estreia dele entre os titulares durante a semana de treinamento. Eu iria com ele desde o início. Eu não consigo ver o Matheus Pereira, que é verdade, precisa melhorar muito, precisa voltar, né, totalmente aqui também as suas ações para o Cruzeiro, para ser aquele Matheus Pereira de 2024, coisa que ele ainda não conseguiu fazer em 2025, mas eu vejo ele como uma peça muito, muito importante e eu não abriria a mão de estar com ele desde o início se ele tiver essa condição, se o Theo não tiver ainda, né, nessa questão do nascimento, para que ele talvez venha ter que deixar
concentração, algo do tipo, o Theo nascendo sexta ou sábado. Se ele tiver ali possibilidade de ir para o banco de reservas, eu não deixaria ele no banco, não. Eu iria com ele desde o início, porque eu vejo que nessa questão de criação do Cruzeiro ali, ele é muito importante para essa estreia contra o Mirassol, Samuca. Não, eu deixaria no banco, começaria no banco. Ele não jogou a segunda partida da semifinal, né? Depois até esteve nos jogos treino ali, os da Toca, mas aí times todos mesclados. E como o Caio falou, contra o Botafogo e contra o Red Bull, ele nem foi, nem viajou. Então, acho que no banco é uma peça importante para ter no decorrer do jogo, né? É claro que o Matheus Pereira, entregando o que ele entregou de números no ano passado, no meu time ele joga. Dependendo aí da estratégia, né, do Leonardo Jardim, eu vejo muita gente falando e me mandando, pô, com esse time aí, não, quando chegar jogo grande ou enfrentar outros adversários, não dá. Pelo que eu vi até agora do Leonardo Jardim, eu acho que está mais do que claro que ele não vai jogar com esse time aí que deve iniciar no sábado contra todos. Na Argentina mesmo, acho que já vai ser diferente. Contra o União Santa Fé. Então, seria uma surpresa muito grande. E ele já disse também, né, que não se apeguem aos 11 iniciais. Ele não ia precisar falar isso se a ideia dele fosse ter, não, eu tenho esse time titular aqui, vamos com ele, pronto, acabou, né? Com certeza, Samuca. É o que eu penso também. E o Leonardo Jardim, quando ele chegou, quando ele estava naquele trajeto para a Toca da Raposa, no primeiro conteúdo que o Cruzeiro divulgou sobre ele, uma coisa que ele fala, que eu acho que vai servir, vai até ser uma tônica do trabalho dele, é a capacidade de adaptação. Ele fala que para um treinador ser bom, ele tem que ser adaptável. E ele sabe que vai precisar se adaptar a calendário, a gramado, a viagem e até mesmo a adversários. Contra o Mirassol, não vejo nenhum problema do Cruzeiro começar com essa equipe. Já consigo enxergar algum problema contra o Internacional, por exemplo, fora de casa, contra o próprio São Paulo. Mas aí eu tenho a confiança de que o Leonardo Jardim vai montar um Cruzeiro um pouco mais sólido, mais equilibrado, mas até mesmo pensando nesse time que deve começar contra o Mirassol com 4 atacantes, esse time vai melhorar também. Acho que quando ele for acionado dentro dessa ideia de jogo, não vai ter o mesmo desempenho que teve contra o Red Bull Bragantino. A tendência é que, com os jogos, principalmente de grandes competições, esse time, quando for colocado pelo Leonardo Jardim, corresponda melhor, né? Tendo um pouquinho mais de coordenação, de coerência. Mas eu, sinceramente, não acho que o Leonardo Jardim tem o perfil de intransigente, não. Já tivemos alguns problemas sérios nesse sentido com o último treinador, mas para mim o Jardim está numa outra pegada e isso é muito importante para o Cruzeiro. Eu também não acho que ele vai repetir essa formação, né, esse 4-2-4 aí que a gente está falando, contra as equipes de maior qualidade, como o Caio ressaltou muito bem. E eu entendo muito o ponto do Patrick, né, com relação a Matheus Pereira tem uma semana para treinar, acho que é um jogador que pode ser muito útil, mas eu vejo por um outro lado. Acho que é interessante também para o Leonardo Jardim observar mais desse 4-2-4, observar mais desse Cruzeiro com 4 atacantes, justamente pensando em outros confrontos, onde ele vai acabar utilizando essa formação. Então, eu acho bacana, mas concordo com vocês. Quando tudo estiver resolvido, e o Matheus Pereira, se ele estiver bem, né, se ele conseguir entregar o que ele entregou no ano passado, ele é titular nessa equipe. E aí alguém lá da frente vai precisar de deixar esse time titular para que o Matheus entre na equipe. Porque aí a gente vai poder imaginar o Cruzeiro numa outra formação com só um jogador mais avançado, digamos assim, né? Olhando para cá o Jorge e Gabigol como jogadores mais avançados. Sobre João Paulo, a informação é que o Cruzeiro não tem negociação com nenhum goleiro e nem terá agora. Isso é um fato. Há poucos dias o Cruzeiro emitiu uma nota oficial dizendo que o Leonardo Jardim não pediu goleiro, que não tem negociação e que não vai ter. O Cruzeiro chegou naquela época lá que a gente trouxe a informação a se avaliar, mas depois decidiu que não iria buscar goleiro. E assim permanece. É a informação de hoje
Então, não tem negociação com o João Paulo, goleiro do Santos. É até um bom goleiro, não vive um bom momento porque se recuperou de lesão e vem amargando aí a reserva na equipe do Peixe. Mas a informação que vem do Cruzeiro: não existe negociação para a contratação nem do João Paulo e nem de outro goleiro. O Cruzeiro tem aí Cássio, tem o Léo Aragão e tem o jovem Otávio, que até a pedido aí da comissão técnica do Leonardo Jardim, jogou com o Sub-20 nesta vitória diante da equipe do América. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço!